Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu me chamo Rodrigo, eu sou professor de Química. Na aula de hoje eu irei te explicar propriedades e a classificação do átomo de carbono. Começo essa aula falando sobre Kekulé. Foi a partir dos postulados de Kekulé que nós temos a classificação do átomo de carbono. Kekulé escreveu um total de 3 postulados, sendo o primeiro referente à tetravalência ou tetracovalência. Esse postulado nos refere à propriedade do carbono de realizar 4 ligações. Tetravalência significa que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, e isso possibilita ao carbono realizar 4 ligações para completar o octeto. Essas 4 ligações podem ser ligações do tipo simples, pode ser uma ligação do tipo dupla e 2 ligações simples, 2 ligações do tipo dupla, ou pode ser uma ligação do tipo simples e uma ligação do tipo tripla. Nesse caso, nos 4 exemplos que eu representei, o carbono está realizando 4 ligações. O que é importante salientar nesta propriedade? O ângulo existente entre as ligações. Toda vez que o carbono realiza 2 ligações duplas, ou uma dupla e uma tripla, nós teremos uma angulação de 180 graus. Caso o carbono realize uma dupla e 2 simples, nós teremos uma ligação de 120 graus. E caso o carbono realize 4 ligações do tipo simples, aqui num plano de 2 dimensões, nós representamos desta maneira, que é a mais fácil, a mais simples. Mas, desta forma, parece que o carbono está realizando 4 ligações com ângulos de 90 graus. Mas, na realidade, essas angulações são de aproximadamente 109 graus e uns 60 ou 54 minutos. Fica na faixa dos 109 graus. Talvez você encontre a representação deste carbono da seguinte maneira: 2 ligações no plano, e você talvez já viu algo pontilhado e uma parte achurada, uma parte pintada. O que significa? Esta parte pontilhada estivesse para trás da sua tela e essa parte achurada, pintada, estivesse para frente da sua tela. O segundo postulado trata da igualdade entre as 4 valências livres. Se nós pegarmos um carbono que realiza as 4 ligações do tipo simples e nós colocarmos, por exemplo, um hidrogênio aqui, um cloro, um flúor e um bromo, nós teremos essa estrutura. É a mesma coisa inverter a posição do flúor e do hidrogênio. Vamos manter o bromo aqui, ligado ao carbono e ao cloro, mas agora para cima nós teremos o flúor e para baixo o hidrogênio. A estrutura é a mesma, só estamos representando de uma forma diferente. Talvez fique mais fácil de observar isso e mostrar os ângulos de 109 graus se eu utilizar um software que chama Avogadro. Esse é o software Avogadro. É um software livre, pode ser baixado tanto para Linux quanto para o Windows. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Eu vou adicionar aqui um átomo de carbono aqui no centro da tela. E vou adicionar os demais ligantes conforme o nosso exemplo, que era um átomo de hidrogênio ligado a este carbono. Nós tínhamos também um átomo de flúor ligado a este carbono, um cloro e, por final, eu havia colocado um bromo neste carbono. O que eu vou fazer aqui no primeiro momento chama-se otimizar essa estrutura. Eu vou pedir para que o programa calcule os ângulos existentes, pois da forma que eu estou representando, nós conseguimos ver ângulos de 90 graus, o que não está correto. Ao otimizar esta geometria, veja que a molécula se ordena de uma forma com menor patamar energético. Então agora a geometria está otimizada. Agora eu vou analisar os ângulos existentes. Vejam ali, 109 graus e 5 minutos neste exemplo. Essa estrutura seria aquela representação que eu tentei mostrar no pontilhado e a área achurada, onde nós teríamos 2 átomos no mesmo plano e pintado para trás do plano aqui, nesta representação, o átomo de flúor para trás do plano e para frente do plano um átomo de cloro. Essa é a representação e essa é a valência, essa é a igualdade entre a valência. É a mesma molécula,
só estamos representando de uma maneira distinta. Com isso, eu retorno à sua tela e expliquei então os ângulos existentes no carbono com as 4 ligações simples e a valência livre, que são iguais. O terceiro postulado, e talvez na minha opinião o mais importante, trata sobre o encadeamento. O carbono é o único átomo que consegue formar cadeias infinitas. Cadeias são sequências de átomos de carbonos ligados. Então nós poderíamos ter uma cadeia, por exemplo, com 3 átomos de carbono, como nós poderíamos ter uma cadeia com mais de 3 átomos de carbono. E esses carbonos vão se ligando infinitamente, quantos átomos nós pudermos pensar. Essas cadeias também poderiam ter estruturas que estão saindo de sua estrutura principal, cadeias laterais, que nós chamamos de ramificações. Então aqui nós temos ramificações neste meu exemplo, veja só. Então o terceiro postulado é referente ao encadeamento do átomo de carbono. Podemos classificar então o átomo de carbono pelo tipo de ligação existente, a quantidade de átomos a qual esse carbono está se ligando, ao tipo de simetria e, por fim, ao tipo de hibridização ou hibridação do átomo de carbono. Quando eu falo sobre o tipo de ligação, nós temos que pensar que o carbono pode realizar ligações simples, duplas ou triplas, e essas ligações elas podem ser chamadas de sigma ou ligações do tipo π. A ligação sigma sempre será a ligação do tipo simples, enquanto que a ligação do tipo π ela sempre é formada quando existir uma ligação do tipo dupla ou uma ligação do tipo tripla. Momento em que o carbono apresentar uma ligação dupla ou tripla, uma ligação sempre será do tipo sigma, as demais do tipo π. A diferença entre as ligações sigma e π é que na ligação sigma, os orbitais eles vão interpenetrar no mesmo eixo. Eu também tenho uma aula sobre orbital atômico e eu vou deixar aqui em algum lugar para você e na descrição deste vídeo. Nas ligações π, essa interpenetração entre os orbitais elas ocorrem em eixos paralelos. Essa é a grande diferença. Essas ligações vão gerar átomos que nós classificamos como sendo carbonos saturados ou carbonos do tipo insaturados. Insaturados sempre será aquele átomo de carbono que apresenta a ligação dupla ou uma ligação do tipo tripla. E é dessa estrutura que serão geradas as gorduras saturadas e insaturadas que nós veremos em aulas mais para frente. Já um átomo de carbono saturado é aquele átomo de carbono que apresenta apenas ligações do tipo simples. Eu, quando aluno, decorei da seguinte forma: saturado começa com S, simples começa com S. Saturado são ligações do tipo simples. Então aquele carbono que nós vimos ali no slide anterior da igualdade livre entre as 4 valências é um átomo de carbono do tipo saturado. Já as outras 3 representações que eu fiz para vocês, que seriam as seguintes, representam átomos de carbono do tipo insaturado. E se nós ainda fôssemos falar sobre o tipo de ligação entre ser π ou sigma que tem nestes átomos, como o átomo saturado são ligações do tipo simples, todas essas ligações são ligações do tipo sigma. Recorda que eu comentei para ti que ligações dupla, uma é sigma e as demais são π, ou ligação tripla, uma é sigma e as demais são π. Então, para este átomo de carbono, aqui é simples, aqui é sigma, aqui embaixo também. Nós temos, neste caso, uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é do tipo π. No carbono com 2 duplas, uma é sigma e a outra é π, uma é sigma e a outra é π. No carbono que tem uma tripla, a simples, sigma, e a tripla, uma é sigma e as outras 2 são ligações do tipo π. Recordo vocês que tem uma aula sobre hibridização e uma aula sobre orbitais atômicos, que vocês vão entender bem melhor esta ligação π ou sigma. Se eu for classificar o átomo de carbono de acordo com a quantidade de átomos ligados a ele, nós podemos ter carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. E aqui você tome muito cuidado, porque os alunos frequentemente confundem
primário, secundário, terciário e quaternário com a quantidade de ligações de carbono. Carbono sempre terá 4 ligações, independente de ser simples, dupla ou tripla. Agora, a classificação neste caso, você tem que analisar a quantidade de vizinhos ligados a esse carbono. Um carbono primário, ele apresenta ou ele está ligado a apenas um carbono, ou nenhum, ele também é considerado primário. Um carbono secundário é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. E assim sucessivamente. Um terciário estará ligado a 3 átomos de carbono e um quaternário estará ligado a 4 átomos de carbono. Para você entender melhor, eu vou exemplificar isso daqui nesta estrutura. Vamos olhar então a quantidade de átomos vizinhos que aquele carbono está ligado. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Apenas um. Ele está ligado apenas a este carbono. Então, este átomo de carbono, ele é primário. Já o seu vizinho, a quantos átomos de carbono ele está ligado? A 3 átomos de carbono, se vocês analisarem ali. Então, ele é classificado como sendo terciário. Aonde que estão os 3? Ele está ligado a esse átomo de carbono, 1. Ele está ligado a este outro átomo, 2. E ele está ligado ao terceiro átomo de carbono, 3. Então, neste caso, nós temos um carbono do tipo terciário. Na sequência, esse carbono será secundário, este carbono quaternário, veja que ele está ligado a 4 átomos de carbono, o seu vizinho secundário, o seu vizinho terciário e o lá da ponta também primário. O que o vestibular pergunta ou pode cobrar de você? Quantos átomos de carbono são quaternários na estrutura abaixo? Se fosse essa estrutura, você iria responder que apenas um átomo de carbono é quaternário. E isso também já foi cobrado no Enem, um simples átomo de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Essa estrutura que caiu no Enem e a pergunta que ele fazia era a seguinte: em que parte do nanokid, em que parte do corpo do nanokid apresenta um átomo de carbono quaternário? Ou seja, aonde nós temos um átomo de carbono que está se ligando ou que se liga a 4 átomos de carbono nessa estrutura. Caiu no Enem. Eu vou resolver? Não. Eu quero que você resolva e comente aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários, qual é a parte. Se é na cabeça, se é na mão, se é no braço, se é no peito, se é no tórax, se é no pé. Aonde nós temos um carbono quaternário nessa estrutura. Você aceita o desafio? Trava aqui esse vídeo, olha ali e procura onde temos um átomo de carbono quaternário e comente aqui embaixo nesse vídeo. Nós podemos também classificar o átomo de carbono pela simetria. E aí nós podemos ter carbonos simétricos ou carbonos do tipo assimétrico. Um assimétrico nós vamos classificar como sendo aquele carbono que apresenta uns 4 ligantes diferentes. E quando nós falamos de ligantes, você tem que analisar a estrutura toda ligada no carbono e não o átomo de carbono. E isso também é algo que confunde os alunos. Ligantes é toda a estrutura. Então, primeira observação, se são 4 ligantes, obrigatoriamente no nosso exemplo aqui, tem que ser um carbono do tipo saturado. Não pode ser insaturado, senão vai ter 3 ou 2 ligantes apenas. Então, por exemplo, um carbono assimétrico seria um carbono com as 4 ligações simples e nós teríamos aqui um X, um Y, um Z e um W. Se X for igual a Z, já passa a ser simétrico. Então, simétrico vai ser aquele carbono que apresentar pelo menos um ligante igual ou que seja insaturado. Quero mostrar para vocês um exemplo de um carbono do tipo assimétrico. Quando nós tivermos, lá no exemplo anterior, quando eu mostrei os 4 átomos ligados para exemplificar a valência livre, como um hidrogênio ligado a um carbono, ligado a um cloro, que estava ligado a um bromo, que estava ligado a um flúor. Aqui nós temos um átomo de carbono assimétrico, que geralmente nós representamos como um asterisco. Mais para frente você irá aprender que isso também é chamado de carbono do tipo quiral. Aqui nós temos um exemplo de assimétrico.
Se nós tivéssemos no lugar desse bromo, por exemplo, um outro hidrogênio, se fosse uma estrutura como essa, agora passaríamos a ter um átomo de carbono do tipo simétrico. Aqui é simétrico, porque este ligante é igual a este ligante. No meu exemplo, eu estou te mostrando ligantes como átomos. Agora preste atenção nessa estrutura aqui. E se eu tivesse, por exemplo, um hidrogênio ligado a um carbono, aqui embaixo ligado a um CH3 e aqui em cima ligado a um CH3. Neste caso aqui também vamos botar um bromo. Neste meu exemplo, nós temos um carbono simétrico, pois CH3 é igual a CH3. Quando eu falo de ligantes, nós temos que analisar que o hidrogênio é um ligante, que é diferente do bromo, por exemplo, que é diferente do CH3, por exemplo. Mas o CH3 de baixo é igual ao CH3 de cima. Neste caso, os ligantes são iguais. Para transformarmos aquele carbono em um carbono assimétrico, eu tenho que trocar esse ligante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um CH2, CH3. Ô Rodrigo, mas tem um carbono ligado ali em cima nele. É verdade, mas lembrem-se que eu te falei que ligante é toda a estrutura ligada. E toda a estrutura que está ligada neste carbono ali em cima é o CH2, CH3. E CH2, CH3 é diferente de um CH3, é diferente de um bromo e também é diferente de um hidrogênio. Então aqui nós temos sim um carbono do tipo assimétrico. Qualquer dúvida que surgir, utilize os comentários, me mande um e-mail, converse comigo no Instagram, fique à vontade. E a última classificação sobre hibridação do átomo de carbono, ou hibridização do átomo de carbono. Relembro vocês que eu tenho uma aula mais detalhada sobre o processo de hibridização do átomo de carbono, que eu estarei deixando em algum lugar aqui neste vídeo. E neste momento, como eu quero explicar para vocês o que é um carbono do tipo sp2, um carbono do tipo sp3 e um carbono do tipo sp, eu vou utilizar uma fórmula que me ajudou bastante. sp3 menos a quantidade de ligações do tipo π. Sempre que você olhar para um carbono, você vai analisar quais são as ligações sigmas e quais são as ligações do tipo π. E você desconta aquelas ligações π dessa fórmula que eu estou mostrando para você. Por quê? Porque apenas as ligações do tipo π é que vão acabar consumindo ou serão geradas pelo orbital p. Assiste a aula que você vai entender. Então, se nós pegarmos os 4 exemplos de carbonos que eu te mostrei, aonde podem ter as ligações do tipo simples, ligação do tipo dupla, 2 ligações do tipo dupla e uma ligação do tipo tripla. Lembra? Agora, o seu trabalho é olhar para cada um desses carbonos, quais são ligações sigmas e π. Então, aqui nós temos ligações sigmas, sigma e sigma e sigma. Para este carbono, não temos nenhuma ligação π. Então, aqui seria a quantidade de ligação π para este exemplo seria 0. Então, este átomo de carbono ele é híbrido em sp3. Aqui é sigma, aqui é sigma. Quando temos uma dupla, uma é sigma e a outra é a ligação do tipo π. Aqui tem uma ligação π. Então, vai ficar sp3 menos uma ligação do tipo π. Neste carbono, ou a este carbono, nós temos a hibridização do tipo sp2. Podemos afirmar que aquele carbono é um carbono híbrido em sp2. Os dois aqui são sp, porque nestes dois exemplos, nós temos que o carbono realiza 2 ligações do tipo π. Então, se tem 2 ligações do tipo π, esses carbonos eles são híbridos em carbonos do tipo sp. Muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar uma lista de exercícios na descrição desse vídeo aqui para que vocês baixem e testem os seus conhecimentos na aula de hoje. São 10 exercícios com gabarito, com um nível de dificuldade crescente. Se você gostou deste vídeo, por favor,
clique no gostei, clique no joinha, no curtir. Se tiver dúvida, utilize os comentários aqui embaixo. Pode seguir lá no Instagram, que é @explica_química, ou mande um e-mail para mim, que é o explicaQMC@gmail. Novamente, muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.